1 Timóteo 1, 12. Diz assim: E a mim, que dantes fui blasfemo, e perseguidor, e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça do nosso Senhor superabundou com fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, mais uma vez ele repete a palavra principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, o Deus único, sábio, seja a honra e a glória para todo sempre. Amém. Amém? Essa é a palavra, alguns versículos, amados. E aqui evidencia a carta que Paulo escreve a Timóteo. Muitos dizem uma epístola pastoral que é direcionada diretamente para Timóteo. Ali, então, Timóteo recebe algumas orientações do apóstolo, recebe algumas situações que ele precisava, porque ele é colocado diante da igreja de Éfeso para estar ali tomando conta. E a gente sabe dos problemas que já estavam acontecendo, né, no começo do capítulo 1. Então, Timóteo precisa de uma orientação, precisava de estar ali com Paulo, dizendo, né, a experiência vasta que ele tinha, ali o aconselhando para que ele tivesse êxito nessa missão. E o texto começa dizendo a respeito do testemunho de Paulo. Ele diz no 13 que ele era blasfemo, perseguidor, ele foi injurioso, mas ao mesmo tempo ele diz que foi alcançado pela misericórdia do Senhor. Todos nós sabemos quem Paulo foi, né? Todos nós aqui sabemos que ele foi o quê? Um perseguidor dos cristãos. Ele perseguia a igreja, ele consentia na morte de servos e servas do Senhor. Ele buscava as cartas para, junto ao Supremo Sinédrio, né? O Supremo Tribunal dos Judeus, para então prender cristãos, prender os servos do Senhor. Era um fariseu, conhecedor da palavra, desde criança aos cuidados de Gamaliel. Gamaliel ensinou a ele a lei, ensinou a palavra, né? A lei de Moisés. Mas ele achava que estava com aquilo fazendo um bem para Deus. Ao perseguir os cristãos, ele achava que ele estava fazendo bem a Deus. E não era dessa maneira, porque Cristo vem e estabelece essa nova aliança. Então a velha aliança ela já não tem mais efeito sobre a nova. A nova aliança em Cristo Jesus é fundamentada através do seu sangue. Mas o Paulo ele continuou na sua saga, até que ele teve um encontro em Damasco, não foi? Teve um encontro na estrada de Damasco, a qual o Senhor disse para ele: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali ele teve um encontro com o Senhor, e ali ele teve um encontro, raiou ali o Senhor, ele diz: eis-me aqui, Senhor, por que tu me persegues? E ali ele teve uma nova vida, uma nova trajetória. E ali, amados irmãos, ele teve uma nova vida, mas ainda que ele tivesse uma nova vida, uma nova trajetória, as pessoas à sua volta não acreditavam nessa transformação. Inclusive Ananias, que está com medo agora, porque Deus disse para ele, Jesus disse: ó, vai até a rua ali. Ele fala: Ananias, vai até a rua direita e ali estará Paulo, e ali você vai impor a mão sobre ele, e ele vai então recuperar a sua visão. E Ananias não quer, ele está com medo, porque Paulo, ele sabia da sua fama de perseguidor. Ele diz ao Senhor: Senhor, este é o mesmo que em Jerusalém tem afugentado tantos servos teus, tem maltratado, tem colocado nas prisões, até consentido na morte. Por exemplo, Estevão, um diácono que foi morto com o consentimento de Saulo. Mas aí Jesus disse para ele: vai, porque ele é um importante instrumento para minhas mãos ali. Ele vai ser um grande instrumento nas minhas mãos. E nós, amados irmãos, estamos aqui hoje nesse texto falando
sobre a palavra do Senhor. E aqui está o texto ao qual nós estamos nos dirigindo, que diz que ele era blasfemo, mas ele alcançou a misericórdia, uma misericórdia infinita do Senhor. Até mesmo o mais pecador, o mais que tenha feito tantas coisas erradas, matado até mesmo servos do Senhor, alcançou uma misericórdia pelo Senhor. E a misericórdia do Senhor, ela é abundante. Assim como o 14 diz, a graça do Senhor, acompanhe comigo, do nosso Senhor, superabundou com fé e amor que há em Jesus Cristo. E, amados irmãos, a gente sabe que Deus, ele é infinito em graça. Ele é infinito em graça, porque ele fez-nos, criou o homem, criou a mulher, para que nós tivéssemos contato com ele. Mas a gente sabe o pecado, né, que veio através, no Jardim do Éden ali, nos afastou um pouco de Deus, mas ele continuou estendendo as suas mãos e a sua graça sobre nós. Mas ele, e diz o 14, que a graça do nosso Senhor superabundou. Ou seja, ela aumentou a graça que ele tinha sobre nós, que já era algo já maravilhoso, em favorecer aqueles que não merecem, que é eu e você, a humanidade como um todo, não merecemos aquilo que Deus fez. E nós não merecemos, mas ainda que a graça dele é tão maravilhosa, é surpreendente, a gente não consegue compreender, ele estendeu as suas mãos. Em pensar que um dia ele também teve no seu coração o desejo de exterminar a raça humana, né? No começo, lá no Gênesis 6, a gente vê que ele chegou um momento que ele diz no capítulo 6, ele se arrependeu de ter feito o homem, né? Ele se arrependeu devido ao quê? A maldade, devido à incredulidade, o cheiro do pecado subiu até ele, e ele disse, no capítulo 6 de Gênesis, ele se arrependeu de ter feito o homem. Então estávamos em perigo, porque perceba que nós já estávamos condenados já, mas ainda ele iria exterminar toda a humanidade da face da terra. Mas o que aconteceu no Gênesis 6, ele teve uma esperança em quem? Em Noé. Ele olhou para a terra, ainda conseguiu enxergar Noé. Ele achou graça em Noé. E o que ele fez? Então ele teve a nova esperança. Então ele preserva Noé e sua família para dar mais uma vez uma continuidade à raça humana. E essa esperança que ele teve em Noé, porque o mundo de então estava em caótico, estava em trevas, não estava? Estava totalmente corrompido. Todos os pensamentos do ser humano eram para o mal, inclinado para o mal. Não havia mais pessoas com a intenção de fazer o bem, de fazer algo para Deus e se arrepender. Não, todos estavam condenados, estavam totalmente perdidos. E Noé achou graça diante do Senhor. Era a esperança do Senhor ali naquele momento. E ele pôde então preservar Noé. Essa mesma esperança, queridos irmãos, ele tem em nós. Ele tem em nós. Sabemos como o mundo está hoje caótico, né? Sabemos como o mundo está depravado, sabemos como o mundo tem vivido, né? Como se não houvesse um dia onde nós estávamos falando de quem se apresentar diante de Deus e prestar conta. Então eles vivem cada dia mais, se lameando mais e mais no pecado. Assim como o mundo estava no tempo de Noé, está hoje. Mas qual é a esperança que o Senhor tem também? Ele está aqui, está com você. Ele olha para dos céus e da terra e enxerga vocês, enxerga eu, porque nós somos uma esperança para ele. Uma esperança de quê? De que o sacrifício que ele fez, a qual nós estaremos hoje celebrando, não é em vão. Então eu não morri à toa. Existem homens e mulheres que estão ali tentando, batalhando, se esforçando na sua trajetória para me agradar, para viver uma vida reta, para viver uma vida correta com os princípios da palavra. Ainda existe, ainda que são poucos, assim como na família de Noé eram poucos. Hoje também somos em poucos que ainda têm olhado para o Senhor e dizendo, Senhor, eu vou continuar caminhando nesse caminho, porque é o único caminho que me leva à vida eterna e à salvação. E essa é a graça, irmãos, e a esperança que ele tem em nós, que eu e você não possamos perder essa esperança, porque ele tem em nós uma esperança e essa esperança precisa ser mantida porque ele depende de mim e de você para disseminar o evangelho, para continuar permeando nessa terra, fazendo a sua vontade. Mas o texto diz que a graça do Senhor superabundou com o que, amados? Com fé e amor. O texto disse com fé e amor. Fé e amor em quem? Em Cristo Jesus. A graça maravilhosa então do nosso Senhor Deus, ela superabundou. A graça que já era boa, já era uma graça que nós já
ficamos tão felizes e ainda nós não compreendemos. Ela ainda superabundou na pessoa de quem? Do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, amados. Então essa graça maravilhosa, ela aumentou devido a quem? Ao Senhor Jesus Cristo. E quando que aconteceu isso? Quando ele veio à terra e se fez carne. Diz João, o verbo se fez carne. Então a vontade de Deus dos céus foi enviar o seu Filho, João 3,16, para vir a esta terra, para que nós pudéssemos então ter acesso à vida eterna. Então ele nos amou tanto, demonstrando esta graça maravilhosa, e nos deu então acesso. Então o Senhor Jesus veio e ainda aumentou essa graça. Essa graça superabundou em nós, pelo fato do Senhor Jesus estar na terra, pelo fato dele caminhar nessa terra, porque Jesus foi o que, amados? A expressão maior de fé e de amor. Não foi? Jesus é a expressão majoritária da fé e do amor. Por isso elevou-se essa misericórdia, esta graça do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus esteve na terra, ele permeou e disseminou, não só ele era a própria fé, ele acreditava em Deus, no Pai, mas também ele ensinou os seus como praticar a fé, como exercitar a fé, como viver na fé. E ele esteve nessa terra ensinando isso para os seus, mas ele, em contrapartida, também era a expressão viva da fé. Se você lembrar a sua Bíblia, quando ele estava ali em Betânia para ressuscitar Lázaro, né, que havia morrido, Marta e Maria se aproximam dele e dizem o quê? Senhor, se o Senhor não estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus responde para ela o quê? Eu não disse para você, se você crer, verá a glória de Deus. A glória de Deus, mas ela precisava crer. Jesus estava ensinando para ela, ó, tenha fé. Se você ter fé, Lázaro vai acontecer a glória do Senhor. Lázaro vai ressuscitar. E esta é a fé, irmãos. A expressão majoritária da fé está em Jesus, o Salvador, o nosso Deus que nunca falhou. Ele é abundante em fé e também em amor. Mas a fé, que muitas das vezes a gente ouve por aí dizer, que uma frase muito que marcou durante esse tempo, a qual um líder religioso se coloca de pé e diz que Jesus ele fracassou na sua missão, né? Um líder muito religioso, muito escutado, disse que Jesus fracassou. Mas eu e você sabemos que isso é uma mentira, né? Isso é uma verdadeira mentira. Porque eu e você hoje somos convictos, amados, de que ele nos transformou, de que ele nos libertou, nos deu uma nova vida, e através do seu sangue, através do seu sacrifício naquela cruz, nós podemos então ter o que? Acesso à vida eterna. Então, eu estou diante de homens e mulheres que sabem, são convictos de que isso não é verdade. Jesus fracassou coisa alguma, porque se ele tivesse fracassado, eu e você não seríamos essas testemunhas vivas dele, de transformação, de regeneração, porque em nós mesmos nós não conseguimos regenerar, lembra? Nós temos que ter alguém por nós, e esse alguém é quem? O Senhor Jesus Cristo, que ele ressuscitou ao terceiro dia, e muito em breve virá nos buscar. Estas são as testemunhas do Senhor, você e eu, amados, que estamos convictos em dizer, não, ele não fracassou, ele venceu, pelo contrário, venceu a morte, e hoje está à destra do Pai, e um dia virá nos buscar, naquele grande dia. Mas o texto continua dizendo, ele superabundou em fé, mas também em amor. Mais uma vez, ele é a expressão majoritária também do amor. Tanto da fé como do amor. O verbo se fez carne e também disseminou tanto a fé e também praticou também o amor e disseminou o amor por onde quer que ia. Então, aquilo, o desejo de Deus que era trazer o seu Filho na terra para morrer por nós, em Jesus, ele permeou na terra e cumpriu essa missão. Foi através da sua morte que nós pudemos hoje estar aqui tendo vida. É um amor incondicional, não importando se eu e você acreditam nele ou não, se o mundo acredita nele ou não, não importando se as pessoas que não acreditam nele, ele de fato ele já fez o sacrifício, entende? Ele já fez o sacrifício, então não importando muitas vezes com o que o mundo acredita, se independente de as pessoas crerem nele ou não, independente se a gente faça ou não para ele nada, independente de o mundo ter virado as costas para ele, ele morreu por todos, a humanidade. Ele morreu por todos, e isso é amor, isso é a expressão majoritária do amor que ele sentiu por nós, ainda que muitos não queiram virem as costas para ele, ele morreu a si mesmo, demonstrando o seu amor para conosco. Ele é a expressão majoritária do amor
que nos amou primeiro, amados. Pior que ele sabia disso. Ele sabia que muitos não viriam a crer. Por isso, na sua palavra, disse ele, olha, eu preciso derramar, eu preciso me sacrificar. Mas ele diz, não muitos, para resgatar alguns. Não todos, mas alguns seriam resgatados. Então ele sabia que muitos não acreditariam nele. Pessoas que são obstinadas de coração, pessoas que duram serviço, não acreditam, mesmo vendo os milagres, mesmo vendo o que Jesus fez na vida dela, elas permanecem na incredulidade, permanecem céticas à palavra de Deus. E a palavra, amados irmãos, ela é fiel. E aí ela continua no versículo 15 dizendo, olha aí, acompanha comigo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Não é difícil de entender, porque Paulo ele diz, olha, é uma palavra fiel, é uma palavra digna de aceitação. Se ela é digna de aceitação, ela é fácil de compreensão. Mas as pessoas não conseguem compreender ainda a revelação do Senhor Jesus, o plano que ele fez de salvação, aquilo que ele transformou, aquilo que ele realmente veio nos salvar das nossas iniquidades, dos nossos pecados. Então Paulo está dizendo, olha, isso é uma palavra fiel, ela é digna de toda aceitação. Não é difícil entender, é fácil entender que Cristo Jesus morreu por nós. E aí no 16, amados, ele se humilha. O que ele fala? Ele se humilha mais uma vez como ele fez no começo. O apóstolo Paulo dizendo, mas por isso, ainda no final ele diz no versículo 15, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Ele deixa claro, Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, mas aí ele se coloca na posição de pecador. Ele diz, dos quais eu sou o principal. Dos quais eu sou o principal. Ele diz. E aí, meus queridos irmãos, Paulo, então, o apóstolo do Senhor, ele diz no 13, eu fui blasfemo, eu fiz coisas erradas, eu persegui a igreja do Senhor. Mas mesmo já aqui quando ele escreve, ele já está transformado. Mas por que então Paulo diz que ele é o principal dos pecadores? Porque ainda mesmo que ele esteja transformado, ainda mesmo que ele já foi regenerado, ele carrega as marcas do Senhor, as marcas do sofrimento, porque por onde ele passa ele sofre, ele é apedrejado, ele é açoitado, ele passa muitas dificuldades pelo nome do Senhor. Mas agora ele escreve para Timóteo dizendo, olha, Jesus morreu por todos os pecadores, mas ele se coloca sendo o principal dos pecadores. Então, queridos irmãos, o que Paulo estava querendo dizer com isso? O que ele queria dizer? Ele era o principal dos pecadores, mesmo o Senhor Jesus derramando a misericórdia sobre ele, mesmo o Senhor Jesus dando a graça sobre ele, ele se considera o principal dos pecadores. E a palavra diz que, a gente sabe que em João 1,19 diz que, 1,9, que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor ele é fiel e justo para nos perdoar, não é? E nos purificar de toda a injustiça. Então o Senhor, ele perdoa os nossos pecados, nos faz uma nova vida, nos dá a oportunidade de sermos nova criatura. E no livro de Hebreus, que vai um pouco mais além, que fala no capítulo 10, no versículo 17, diz que o Senhor, ele acrescenta também, diz, nenhum modo me lembrarei dos pecados, das iniquidades para sempre. Então Jesus perdoa e esquece. Jesus perdoa e não se lembra mais daquilo que nós fizemos, porque a gente continua, depois que nós pedimos perdão, tendo esse contato com Ele. E ontem nós vimos que através da oração, se nós estivermos no pecado, Ele não ouve a nossa oração. Então, Ele nos perdoa e volta a ouvir a nossa oração, volta a sermos filhos do Senhor. Então, queridos irmãos, o que isso significa? Que Ele nos perdoou, Deus nos perdoou. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa todas as vezes nos humilhar na presença dEle. Por que a gente não esquece do que a gente fez? Ontem nós contamos vários testemunhos, nossos irmãos contaram, da sua vida regressa do passado. E se Deus esqueceu, eu e você não conseguimos esquecer o que nós fizemos, né? É justamente para quê? O que Paulo explica, para evidenciar a graça dele, para evidenciar essa superabundância do Senhor na sua graça através de Jesus Cristo. Porque quando a gente lembra muitas coisas que a gente fez, poxa, como que eu fui desse jeito? Por que eu fiz aquilo? Né? Hoje em dia, hoje nós estávamos até comentando no carro, né, irmão? Das coisas que a gente
Se fosse hoje não faríamos, é claro, mas a gente sabe da nossa vida regressa, daquilo que a gente fez. Poxa, eu fiz tanta coisa, né, e o Senhor ainda se compadeceu da minha vida. O Senhor ainda teve misericórdia de mim. E Paulo não é diferente. Paulo, ele sabia que ele fez, perseguiu a igreja. Ele, ainda mais ele, que perseguiu os servos do Senhor, que matou os servos do Senhor, que prendeu. E ele então estava com essa marca dentro dele. Ele estava dizendo, olha, eu sou um dos principais. Embora o Senhor tenha derramado a sua graça, eu sou um dos principais. E nós, amados, devemos nos humilhar na presença do Senhor, nesse sentido também, para que a gente tenha em nós a certeza desta graça, desse superabundamento dessa graça em Jesus. Porque se a gente lembra o que a gente fez e hoje nós temos uma nova vida, nós não fazemos mais isso, pelo contrário, nós temos uma nova vida e nós não voltamos mais para aquelas práticas. E sinal de que o Senhor fez um milagre em nós, nos regenerou, nos deu a oportunidade. Então, coisas que a gente até então não conseguia se libertar, Ele nos libertou e nos deu uma nova vida, nos deu uma nova oportunidade de sermos. E isso Paulo explica no decorrer do versículo 16. Ele diz, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal. Então ele repete, eu sou o principal dos pecadores, eu sou. E aí ele diz, ele completa, para que Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Então Paulo ele explica, isso aconteceu para evidenciar a misericórdia. Então não existe mérito em Paulo e nem mesmo em nós, na nossa conversão de vida, é tudo para evidenciar o quê? Esta graça, amados, que superabundou. Essa graça que no começo onde nós lemos, que o Senhor Jesus tem para conosco, a graça que superabunda em Jesus, em fé, em amor, possa ser transparecida para as pessoas. E elas vejam quem era o irmão, quem era ele, olha só, e hoje está tendo uma nova vida, está tendo uma vida diferente. Elas vão ver em você e você, com toda certeza, vai falar para ela, isso não sou eu, isso quem fez foi Jesus Cristo. Ele me transformou, Ele me regenerou, Ele me deu uma nova vida através da sua graça, que superabundou sobre mim, que tivemos a oportunidade então de ter uma nova vida. E a misericórdia, que Paulo fala aqui também, ele continua dizendo, olha, mas isso alcancei em misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Cristo se mostrasse toda longanimidade, por exemplo, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Olha que coisa interessante, amados. Nós também somos oriundos de situações de vida que a gente levava. Mas, às vezes, a gente tem em nós esse testemunho de vida para que esta graça que um dia foi alcançada por nós pode, então, servir de exemplo para pessoas que vão, então, acreditar no Senhor Jesus. Então, eu e você, que estivemos numa vida diferente no passado, uma vida caótica, hoje nós temos a oportunidade de, através da nossa vida, através da nossa humilhação, de nos rebaixarmos e dizer, olha, eu sou o principal, embora eu tenha recebido do Senhor uma graça infinita, embora eu tenha recebido essa oportunidade, eu sou uma testemunha viva de que a graça do Senhor Jesus, ela é superabunda, ela é excepcional. Então eu e você, amados, somos estes, assim como Paulo diz, foi transformado, mas eu sou o principal dos pecadores. Que eu e você colocamos também nessa posição de humilhação, porque se a gente entende que nós não merecemos a salvação, nós continuemos não merecendo. A salvação, ela é pela graça. Não podemos pagar a graça do Senhor em nós. Nenhum ser humano pode pagar a salvação. Então, se nós não conseguimos pagar através da nossa vida, então nós dependemos plenamente do Senhor Jesus Cristo. E é essa graça que continua permeando em nós. É essa graça que continua permeando na sua vida, na minha vida, a qual todos os dias nós temos contato com ela. A misericórdia, a graça e a bondade. Longanimidade, em umas traduções, paciência. Como ele teve paciência conosco. Como ele teve paciência com Paulo, como ele nos transformou de uma vida caótica para uma vida nova. E a gente andávamos errantes, e ele teve paciência, longanimidade,
E nós continuávamos no erro. Ele continuou tendo longanimidade, teve paciência. Chega um momento que ele nos convoca. E olha, é agora que eu vou ter um encontro com aquele. Assim como ele teve um encontro com Paulo. Eu vou ter um encontro com Paulo ali porque ele já está passando ali dos limites. E eu vou transformar essa morte, porque ele estava ali perseguindo a igreja. E ele vai ser então um dos apóstolos. Apóstolo Paulo no seu ministério, sabemos que ele foi o maior formador de igrejas que já existiu na face da terra. Então, olha só o que o Senhor fez. Pegou um homem mau, um homem que perseguia as suas igrejas. Aí está a bondade do Senhor. O Senhor poderia facilmente exterminar Paulo. Eu vou acabar com a vida de Paulo, mas não. Ele pega aquele homem que persegue a igreja, que maltrata a igreja, que faz mal. Não, o amor dele é tão grande que não consegue ter ódio de Paulo. Mesmo ele perseguindo a igreja, mesmo ele fazendo o que fez, ele fala, não, eu vou usar ele, eu vou regenerar ele, mas vou usar ele ainda para ser um vaso, para conquistar, para elevar o meu evangelho às terras ainda que não chegaram o meu evangelho. Então perceba, meus amados, que o Senhor, ele é amor, ele é pleno, abundante em amor, em graça, sabedoria, bondade, e ele teve paciência conosco. E é essa graça que ele quer hoje que nós, irmãos, através de hoje, essa reflexão que nós fizemos na primeira oração, que você tenha em si essa reflexão e diga, Senhor, eu não mereço, eu não sou nem nada, nem ninguém, mas ainda assim o Senhor me usa, o Senhor tem me usado como instrumento. Mas ainda que o Senhor me usa como instrumento, eu sei, eu preciso dentro de mim entender que eu ainda sou o principal. Se coloque na posição de Paulo, eu sou o principal desses pecadores. Eu sou sim, ainda que continue tendo a minha vida reta diante do Senhor, não, eu continuo sendo o principal. Porque no passado eu não esqueço o que eu fiz, mas ainda que o Senhor me perdoou e Ele não esquece, eu continuo lembrando, justamente para que esta graça em mim continue ecoando, continue fazendo efeito nas nossas vidas, amados. Glórias a Deus, queridos irmãos, que você continue sendo transformado pela vida do Senhor, como nós lemos, nós hoje louvamos a Deus. Assim como Paulo, que foi crucificado com ele, ele diz, eu vivo pelo Senhor, fui crucificado com ele. E você com toda certeza entendeu aquilo que o Senhor quer dizer nesta palavra. E aí no 16, no 15, 16 ele completa, né? Ele glorifica a Deus por isso. E o 17 ele fala, ora, o Rei dos Reis, o Rei dos séculos imortal, invisível, o Deus único sábio, seja a honra e glória para todos sempre. Amém. Que você, amados, possa desfrutar dessa graça, continuar desfrutando dessa comunhão, dessa longanimidade que o Senhor tem para conosco. Nunca negligencie aquilo que o Senhor fez por você e por mim. Que continuemos, amados, convictos de que nós estamos aqui para também ao mesmo tempo nos fortalecer como igreja, porque à medida que as coisas acontecem, muitas vezes a nossa fé é abalada. E hoje nós temos uma oportunidade para nos fortalecer no Senhor. E ao ingerir o fruto da vide, o pão, eu sei que você consegue ter uma força maior, descomunal, de entender, dizer, poxa, o Senhor, ele continua coando nesse tempo, ainda que é um tempo caótico, um tempo onde vivemos um tempo de dias maus, mas Ele nos oferece hoje uma oportunidade de nos fortalecer como corpo do Senhor, de igreja, de nos fortalecer e dizer, não, eu vou continuar firme no Senhor, e essa graça que Ele me deu, eu não vou jogar fora, essa graça, esse favor que eu não merecia, Ele possa continuar abundante nas nossas vidas, amados, para que nós continuemos preservando a palavra nos nossos corações, e ao mesmo tempo, abrindo para o mundo, dizendo para o mundo que há esperança para o perdido, a esperança para aquele que está dizendo que não tem mais jeito. E essa esperança o Senhor encontra em cada um de vocês para levar a mensagem, para levar o seu testemunho de vida. Eu sei que muitas pessoas elas vão se converter só você dizendo a sua história e o seu testemunho de vida, de como o Senhor mudou a sua vida. Às vezes não vai precisar nem você ler versículos que dizem sobre o Evangelho. Através do seu testemunho, as pessoas vão querer esse Jesus mesmo que transformou a minha e a sua vida e que quer transformar a vida de muitos aí fora. O Senhor amou a todos, né, irmãos? O Senhor não quer que ninguém se perca e Ele quer que todos sejam acomedidos com essa graça também. Que esse possa ser o nosso desejo, que nós venhamos ficar de pé também nessa manhã para orar.